Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para dar seguimento e continuidade ao entendimento que Deus tem construído em nós a partir desse módulo tão específico e tão propício para a Igreja do Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre a Igreja no fim dos tempos. Nós precisamos desenvolver em nós uma curiosidade acerca de como deve ser o nosso posicionamento nos dias do fim. Afinal, nós não estamos caminhando hoje como se não houvesse o amanhã. Nós estamos vivendo hoje com a certeza de que o amanhã é certo e nos conduzirá para a eternidade. Eu quero encorajar você nesse momento a colocar a mão no teu coração e fazer uma oração junto comigo para que o Espírito Santo nos auxilie nessa aula e você possa ser encorajado pelo Senhor Jesus através dessa palavra. Você pode fazer isso? Coloca a mão no teu coração aí onde você está e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nessa aula eu quero invocar o teu Espírito para trazer para nós a clareza e o entendimento daquilo que o Senhor espera de nós nesse tempo e nos dias do fim. Pai, nos instrua, nos ensine, nos capacite, nos habilite. Eu oro por cada um dos irmãos que estão conectados comigo agora nessa aula e eu te peço, Espírito Santo, favoreça-os com o teu ensinamento nessa manhã, nessa tarde ou noite, não importa, Senhor, qual é o horário que os meus irmãos estão assistindo essa aula, o que importa é que o Senhor pode os visitar, os encontrar e fazer com que o nome de Jesus seja glorificado. Eu te peço, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, querido? É um prazer poder estar compartilhando esse conteúdo com você. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, e nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Diz assim a preciosa palavra do Senhor. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Querido, olha que entendimento precioso que Jesus está trazendo, não só aos seus próprios discípulos pessoais enquanto na carne, mas para mim e para você também como discípulos do Senhor hoje. O questionamento que havia no coração daqueles discípulos era: Jesus, nós queremos saber quando sucederão essas coisas e que sinal haverá. São duas coisas que não só estavam no coração dos discípulos, mas também está no meu e com certeza está no seu coração se você está assistindo essa aula até aqui. Senhor, quando acontecerá essas coisas? E Senhor, qual sinal? Eles estavam querendo saber quando
para que eles pudessem estar preparados e que sinal para que eles pudessem estar prontos. Nós precisamos ter o mesmo sentimento nesses dias. Ter um questionamento árduo, querido, e não viver o hoje como se resumisse o hoje em si mesmo, mas viver o hoje como uma preparação para o dia de amanhã. E Jesus responde categoricamente, ele diz assim: vede que ninguém vos engane. A primeira coisa que Jesus está dizendo é que acerca desse assunto nós não podemos ser enganados. Acerca desse assunto nós temos que ter clareza para saber como sucederá as coisas no dia do fim e como nós devemos estar preparados naquele dia. E na dissertação do texto, Jesus está dizendo que muitos virão em nome dele, dizendo que é o próprio Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, só existe um jeito de eu e você estarmos guardados do espírito de engano, e esse é o primeiro ponto dessa aula. Eu gostaria que você anotasse: como se proteger do espírito do engano, como não ser enganado, como ter discernimento da verdade. Só existe um jeito de você saber quem é o Cristo e quem não é, e a resposta é intimidade. É na intimidade que nós conseguimos discernir claramente a verdade da mentira. Ouça, eu quero encorajar você a entender com muita clareza o que eu vou dizer agora. Porque a primeira alerta e atenção que Jesus dá aos seus discípulos é: não permita que você seja enganado. Então, a intimidade distingue a verdade da mentira pelo ponto da sensibilidade. O Cristo nós vamos conhecer porque ele disse em sua palavra que as ovelhas dele ouvem a sua voz e o seguem. Então, se você estiver com seus olhos fechados e um familiar próximo, um marido, uma esposa, um pai ou uma mãe, lhe chamar, você vai saber quem está te chamando. Por quê? Porque você convive e tem intimidade com tal familiar. E alguém pode dizer com uma outra voz: olha, sou eu, seu pai, sua mãe. Você vai falar: não, não é. Por quê? Porque a voz é diferente. Existe um episódio bíblico que todos nós conhecemos, que Jacó entra diante da tenda do seu pai Isaque, disfarçado de Esaú, seu irmão, para tomar posse da bênção. Mas o seu pai Isaque diz para Jacó: as mãos são de Esaú, o cheiro é de Esaú, mas ele diz: a voz é de Jacó. A voz é algo inconfundível para quem tem intimidade. Só existe um jeito de eu e você estarmos preparados nos dias do fim e não sermos enganados. É desenvolvermos agora uma vida de intimidade com o Senhor e conseguirmos ouvir a sua preciosa voz. Se você não tem tempo, escute, se você não tem tempo para estar a sós com Jesus diariamente, você é um grande alvo para ser enganado pelo espírito do anticristo e do falso profeta nos últimos dias. Eu quero encorajar você, ouça, eu quero encorajar você a entrar para dentro do teu quarto todos os dias e ficar a sós com Jesus para discernir a sua voz e conhecendo quando ele falar. Nós não vivemos dias que quando Deus fala, nós precisamos que ele prove a sua voz com um sinal. Nós vivemos dias que ele vai falar e nós vamos reconhecer a sua voz. Veja, Gideão, ao ouvir a voz de Deus para cumprir o propósito de sua vida, precisou pedir sinais se era mesmo Deus quem estava falando. Ele precisou colocar um bocado de lã no sereno e pediu para Deus que molhasse somente a lã e ao redor da lã ficasse seco. E Deus fez. E depois, ainda não satisfeito e não seguro, ele pediu o contrário. Ele pediu: Senhor, agora eu vou te pedir que o Senhor molhe tudo ao redor, mas deixe só a lã seca.
E Deus assim fez, para que ele pudesse ter segurança na voz de Deus. Agora escute, sinais o anticristo e o espírito do engano também fará. Mas o que vai nos assegurar da certeza do verdadeiro Cristo e, na verdade, é a nossa sensibilidade em conhecer a voz além dos sinais. Além dos sinais. Os falsos profetas e o espírito do anticristo pode molhar a lã e deixar tudo ao redor seco. E aqueles que não têm intimidade com a voz, mas ainda estão apegados nos sinais, podem ser facilmente enganados. Mas se você, querido, desenvolve uma vida de intimidade com o Senhor, e você diz assim: eu conheço o cheiro do meu amado, eu conheço a voz do meu Senhor, você com certeza estará guardado na verdade. E alguém pode chegar para você andando sobre as águas, multiplicando pão e peixe e dizendo: eu sou Jesus Cristo. E você vai falar: não é não. Porque o Jesus Cristo eu conheço. Ele fala aqui, ó, dentro do meu coração. Ele toca a minha vida, ele fala aos meus ouvidos e eu reconheço a sua voz. Então, primeiro ponto, você quer estar pronto para os dias do fim? Intimidade. Escute, e Jesus, ao decorrer do texto, ele fala de algo muito necessário de especulação. Ele diz: porque certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, e vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Agora eu te pergunto, se você conhece a história, desde quando existem guerras? Desde quando existem rumores de guerras? Desde quando existe fome? Desde quando existe terremoto? Desde mesmo antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, guerras, terremotos e rumores de guerra sempre houve. O que é que Jesus está querendo nos dizer? Que nós precisamos estar alerta a essas coisas. Essas coisas não são a enfatização do cumprimento dos dias do fim, mas terremotos, guerras e fomes são um alerta que nós não podemos nos dispersar. Agora eu digo, se Jesus está falando que naqueles dias terão guerras, fomes e terremotos, e guerra, fome e terremoto sempre teve, o que é que Jesus está querendo nos ensinar? De que nós nunca podemos estar desatentos. Nós sempre precisamos estar alertas. Se você olhar hoje está tendo guerra no mundo, hoje está tendo fome, hoje está tendo terremotos e catástrofes e tantas outras coisas, está? Então você precisa ficar alerta. Você precisa estar alerta, porque este é um sinal de alerta para nós. E alguém diz: por que que sempre houve guerras, fomes? Jesus disse: é necessário, ele disse, é necessário assim acontecer, mas não é o fim. Por que é que Jesus diz que é necessário que assim aconteça e não é o fim? Por que que é necessário? Para que eu e você não relaxemos. Para que eu e você nos mantenhamos sempre alertas. Apóstolo Rafael, por que é que sempre houve guerra? Porque Deus sempre quis um povo alerta. Por que é que sempre houve terremotos? Ei, é uma chamada de atenção para falar: ei, fique atento. Porque se não houver guerra, se não houver terremoto, se não houver catástrofe, nós vamos nos acomodar. E essas coisas acontecem para promover em mim e você um alerta de que, nós precisamos estar alinhados com o plano de Deus. Primeiro lugar, intimidade. Segundo lugar, atenção. E agora vamos decorrer o texto. Versículo 9 diz: seremos atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo,
muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12 é um fechamento para esse entendimento. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Veja, Jesus está dizendo que nós seremos perseguidos, atribulados, alguns serão mortos, seremos odiados pelo mundo. E eu te pergunto, por que é que hoje, nesses dias, nós estamos sendo tão influenciados a querer aceitação, sendo que a palavra de Deus nos implica a aceitar a rejeição? A sociedade está inculcando na minha mente e na sua mente que nós precisamos nos moldar a um padrão social para sermos aceitos. E o evangelho vai sendo diluído para ser aceito. Não, mas se eu pregar o evangelho radical, as pessoas não vão aceitar. Eu preciso diluir o evangelho para que as pessoas sejam adeptas a ele. Isso vai de contrapartida ao princípio bíblico que nós estamos entendendo. Por que é que nós seremos odiados? Por que é que nós seremos perseguidos? Justamente pelo que está no versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade. Quando a iniquidade do mundo aumenta, a santidade da igreja precisa ser elevada. E o nosso nível de santidade vai provocar ódio e ira aos ímpios. O nosso nível de santidade vai gerar repúdio aos incrédulos. Por que é que nós seremos perseguidos? Porque o mundo vai dizer que você pode ter 2, 3 cônjuges ou cônjuges, é como você entender. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser marido de uma mulher só. Nós devemos ser esposas de um só marido. Que nós devemos amar um companheiro. Mas o mundo vai dizer que não, isso não existe, isso era nos dias passados. Hoje você pode ter liberdade, você não precisa casar. Você não precisa, você só precisa juntar. Mas quando você falar que não, quando você repudiar o que é comum ao mundo, você será odiado. Quando você repudiar um estilo de veste imoral, quando você repudiar um estilo de vida imoral, você será odiado. Por que é que não está sendo odiado? Será que porque não está sendo tolerante? Por que não está sendo perseguido? Será que não está sendo tolerante? Porque, queridos, a iniquidade aumenta, a santidade se eleva. A iniquidade do mundo vai aumentar, mas a santidade da igreja precisa ser elevada. Posso ouvir um amém? E é por isso que nós seremos perseguidos, porque no versículo de número 12 diz que a iniquidade vai se multiplicar. Então, em primeiro lugar, nós precisamos de intimidade com Jesus para entender a sua voz. Segundo lugar, nós precisamos estar atentos naquilo que sempre houve para que nós não venhamos estar dispersos. Atenção. E em terceiro lugar, nós precisamos elevar o nível de santidade e aceitar a rejeição. Se nós estamos buscando a aceitação, nós somos um prato fácil para o anticristo. Mas se nós já estamos acostumados em sermos rejeitados, nós poderemos ser preservados na santidade, guardados na verdade do Senhor. Por que é que nos perseguirão? Por que é que nos matarão? Por que é que nos rejeitarão? Por que é que nos odiarão? Porque todo mundo estará pregando imoralidade, nós estaremos vivendo santidade. Querido, eu quero encorajar você, não dilua a tua crença no que é comum para a sociedade.
Não dilua os teus princípios no que é comum para a sociedade. Ouça em nome de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Se você quer ser um cristão autêntico nesses dias, você precisa preservar os teus princípios morais diante de um mundo caído. Porque é óbvio que nós não seremos aceitos quando seu colega de trabalho chegar para você mostrando vídeos pornográficos ou dizendo que tem outra mulher além da esposa e você fechar a cara e repreender e falar que ele está condenado ao inferno se não se arrepender dessas práticas. Você será odiado, você será rejeitado. Escute, querido, nos últimos dias nós vamos ter que priorizar a santidade do que os próprios relacionamentos. Nós vamos ter que priorizar verdadeiramente a verdade do que a paz. Porque muitas vezes, para preservar a verdade, você vai ter que perder a paz. Mas Jesus está deixando claro que esse é um padrão dos últimos dias. Então nós precisamos preservar a intimidade, a atenção e a santidade. Versículo 14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu quero te fazer uma pergunta: qual é este evangelho do reino? Qual é este evangelho do reino? Não é o evangelho do reino, é este evangelho. Qual é este evangelho que precisa ser pregado para testemunho das nações? Escute, este evangelho é exatamente este que Jesus está falando. O evangelho da salvação, o evangelho da obra de Jesus Cristo está totalmente implícito, está totalmente relacionado ao evangelho da escatologia, a este evangelho dos acontecimentos dos dias do fim. Querido, entenda, por favor. Nós precisamos entender que este evangelho precisa ser entoado nesses dias. O evangelho de que Jesus está voltando precisa ser pregado. Este evangelho de que haverá guerras, rumores e fomes, para que nós estejamos alerta, precisa ser pregado. Este evangelho de que virão muitos enganadores precisa ser pregado. Este evangelho de que o amor de muitos se esfriarão precisa ser pregado. Este evangelho precisa ser pregado. E este evangelho é o evangelho que Jesus está falando sobre os dias do fim. Por isso, quando as nações entenderem a mensagem de que Jesus está voltando, será um testemunho e ele poderá voltar para cumprir a palavra que eu e você estamos propagando. Eu quero encorajar você nesse tempo a meditar novamente, versículo por versículo, Mateus 24 até o versículo 14. E na próxima aula nós iremos concluir esse entendimento. Mas eu preciso que eu e você nós estejamos alertas a essa mensagem. Você pode colocar a mão no teu coração para que nós possamos orar juntos e pedir a misericórdia de Deus para que Ele nos ajude a não só entender, mas a receber essa mensagem no nosso coração. Amém? Senhor, em Teu nome eu oro, para que a Tua palavra entre aos nossos corações agora como uma flecha. Nós possamos estar verdadeiramente presos, escravos da intimidade com o Senhor. Que nós possamos estar cativos à Tua preciosa, única e indispensável voz. A voz que está descrita em Salmo 29 diz que estremece os montes, faz dar cria às corças. Pai, que essa voz esteja latente sobre os nossos corações. Eu te peço também que não nos deixe entrar em um lugar confortável. Não nos deixe, Senhor, estar dispersos, mas permita-nos estar com um coração atento às guerras, às fomes, aos terremotos, às catástrofes. Pai, por favor, nos deixa estar atentos, porque pode ser amanhã.
porque guerras há, rumores há, fome há. Não nos deixe ficar dispersos, Senhor, mas nos dê atenção. Senhor, e em terceiro lugar eu te peço, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor eleve o nosso nível de santidade. Pai, para que o nosso amor esteja intacto, eleva o nosso nível de santidade, porque é por causa da iniquidade que o amor se esfria. Mas se a santidade estiver intacta, nós continuaremos te amando fervorosamente. Por favor, enche os nossos corações nessa aula com a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe e te favoreça com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. E aí, você gostou do conteúdo dessa aula que acabou de assistir? Eu tenho certeza que sim. Então eu quero te convidar para já agora acessar a nossa playlist e ver todas as aulas que nós temos disponíveis exclusivamente para você. E não se esquecer de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder as próximas aulas assim que elas forem postadas. Eu conto com você, até as próximas aulas e Deus abençoe!